tema 1, o tema da primeira mesa, é cidade saudável, inclusiva, equitativa. A implementação de políticas e planos integrados para acesso universal à infraestrutura e a espaços públicos seguros e inclusivos, crescimento compacto, planejamento energético e a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para atuar como moderador desse primeiro tema, convidamos o senhor Rodrigo Medeiros, vice-presidente de Parcerias Estratégicas para as Américas na Conservação Internacional, professor do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Rural do Rio, chair da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Gostaríamos também de convidar os palestrantes desse painel. Senhor Emílio Larrovere, da COP, UFRJ. Senhor Vitor Andrade, da LabMob, UFRJ. Senhora Vera Tangari, da FAO, UFRJ. Senhor Tiago Barral, da Empresa de Pesquisas Energéticas, EPE. E, por fim, senhor Gerson Kelman, da COP, UFRJ. Muito bom dia para todos. Queria começar agradecendo à Prefeitura do Rio, o Escritório de Planejamento, pela iniciativa de, enfim, retomar o planejamento, fazer uma nova rodada de planejamento da cidade. Muito boa o enquadramento que foi dado agora, Daniel, exatamente o que vocês querem. Acho que, enfim, é um momento importante e um momento muito decisivo para a Agenda 2030, né? Já que a gente precisa ter tudo muito acertado. Eu costumo usar uma métrica que é uma métrica muito desafiadora. Muitas pessoas olham para 2030 com uma certa distância, 2030 daqui a 2 anos, mas quando a gente coloca essa métrica em termos de dias, a gente está em um pouco menos de 1000 dias de distância de em 2030 inaugurar, ou chegar em 2030 com um mundo muito melhor do que o que a gente tem hoje nessa agenda do desenvolvimento, seja para as pessoas, para a prosperidade, para a paz, para o planeta. E é uma honra para mim poder estar nessa manhã aqui mediando essa conversa com essas figuras maravilhosas que têm um envolvimento de longa data com esse tema. E a dinâmica hoje da nossa mesa, para um pouco de como vai funcionar a regra, a gente vai ter 15 minutos de apresentação, uma fala de 15 minutos de cada um dos membros que compõem a mesa, e a gente espera, depois desse período, também ter uma oportunidade de ter 20, 30 minutos. A gente já está com 1 hora de atraso, então a gente vai ter que até verificar. Eu vou ter que fazer o papel do mediador aqui, na medida do possível, controlar o tempo aqui para a gente não esticar para muito, porque senão prejudica quem vem também, as últimas mesas também. Eu acho que a gente vai ter debates muito importantes à tarde também. Mas, na medida do possível, como desenrolar, a gente, obviamente, quer abrir também para ter uma contribuição e um debate com as pessoas que estão aqui no seminário. Como já foi dito, né, a provocação ou a questão norteadora para esse nosso diálogo ao longo desse dia, não só nessa mesa, mas para todas as mesas, é olhar para 2050, que cidade construiremos. E aí, obviamente, dentro dessa nossa mesa que trata especificamente do desafio de construir uma cidade saudável, inclusive equitativa, a gente espera, na fala de cada um dos colegas que estão aqui presentes, dentro das suas especialidades, dentro das suas vivências, envolvimento com esse tema, que cada um deles possa trazer uma contribuição, possa trazer bastante coisa para esse nosso debate e, obviamente, como é a expectativa, contribuir com o processo de planejamento na cidade. Eu vou começar, seguindo a ordem aqui, do que a gente definiu. Emílio, eu vou começar com você. Eu tenho aqui uma pequena biografia de 1, 2, 3, 4, 5 páginas para apresentar, mas eu vou tentar ser bem resumido aqui. O Emílio, professor da COP, da UFRJ, né, possui graduação em Engenharia Elétrica de Sistemas pela PUC, em Economia pela própria UFRJ, mestrado em Engenharia de Sistemas da Computação também pela UFRJ, doutorado em Técnicas Econômicas, Previsão, Prospectiva, pela École des Études de Ciências Sociais de Paris. Trabalhou na área de energia na FINEP,
de 75 a 88, sendo chefe da divisão de infraestrutura energética até 1988. É professor do Programa de Planejamento Energético da COP na UFRJ desde 88, professor titular desde 2013. E desde 97 ele coordena o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente da COP, UFRJ, e desde 2000 também o Centro Clima, que é o Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da COP, UFRJ. Tem experiência na área de energia e meio ambiente, atuando principalmente nos temas de planejamento energético, planejamento ambiental, sustentabilidade do desenvolvimento e mudanças climáticas. E é coautor, desde 92, de diversos relatórios de avaliação especiais do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, sendo membro do grupo de cientistas que recebeu em 2007 o Prêmio Nobel da Paz, em conjunto com o Al Gore. Participou em 2017 da Comissão de Alto Nível sobre Precificação do Carbono, coordenada também por outro prêmio Nobel, o economista Joseph Stiglitz e o Lord Nicholas Stern, uma iniciativa do Carbon Price Leadership Partnership, lançada pelo governo da França em conjunto com o Banco Mundial. Mas eu poderia resumir isso tudo por uma única frase. Emílio é um grande carioca de coração, de nascimento, que há mais de 2 décadas se dedica ao tema da mudança climática e que, em boa parte dessa trajetória, tem dedicado esse tema também com um olhar sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, Emílio, por favor, você tem seus 15 minutos aqui. Bom dia a todos. Muito obrigado, Rodrigo, pela gentil apresentação. Vou tentar ser breve. Por favor, você me avise quando estiver próximo de terminar. Eu tive a oportunidade de falar para os técnicos das secretarias envolvidas no plano, no final de setembro. Falei sobre a dimensão da adaptação às mudanças climáticas da cidade do Rio de Janeiro e apresentei esse trabalho de estratégia de adaptação às mudanças climáticas da cidade do Rio de Janeiro, que o nosso Centro Clima da COP fez em conjunto com os técnicos da Prefeitura, finalizou em dezembro de 2016. Hoje, então, vou dar mais ênfase ao outro lado da moeda dessa dimensão de mudanças climáticas, né, que é uma dimensão importante, não apenas por ser o ODS número 13, né, mas a mudança do clima pode comprometer os outros objetivos. Então, a gente tem que combatê-la, que é o objetivo número 13, para viabilizar os outros objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, não é só uma agenda ambiental, é uma agenda realmente de desenvolvimento. E vou falar de mitigação, que no jargão da mudança do clima, não é atenuar a consequência, é atuar sobre as causas, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa que causam o aquecimento da atmosfera e causam as alterações do clima. E é nas cidades que se dá a maior parte das emissões de gases de efeito estufa. Naturalmente, o poder municipal não tem controle sobre boa parte das emissões que acontecem no seu território, mas ele pode ser, sim, parte da solução que o Acordo de Paris coloca de buscar limitar o aumento da temperatura a menos de 2 graus, né, possivelmente 1,5 grau, né, em relação ao que era antes da mudança, antes da Revolução Industrial. Então, nós selecionamos, em termos de mitigação, mostrar estudo de caso do Rio. O Rio em ação na mitigação de emissões de gases de efeito estufa, o que foi conseguido de evitar emissões em 2012, 2016 e 2020. Né? Então, o Rio vem trabalhando nessa área de mudanças climáticas desde o final dos anos 90. Né? Temos uma lei municipal de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável em janeiro de 2011, e com relação à mitigação, a Prefeitura se comprometeu a conseguir, né, reduções de emissões, executar projetos, ações que reduzissem, em 2012, 900 mil toneladas, ou 0,9 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, é a unidade que reúne todos os gases de efeito estufa, que corresponde a 8% do que era o total da emissão da cidade em 2005,
11 milhões e meio. E essas metas eram de 16% em 2016 e 20% em 2020. Né? E nós fizemos, em 2016, uma avaliação, né, sobre qual foi o resultado das ações e quanto dessas metas foram cumpridas. Então, nesse momento que se inicia, né, um novo plano, é fundamental, né, a gente fazer, né, estamos no Rio de Janeiro, vou começar citando, né, nosso mestre Paulinho da Viola, né, que canta em Dança da Solidão: quando penso no futuro, não esqueço do passado. Todo mundo conhece, certo? Então, vamos ver o que conseguimos fazer para cumprir essas metas e o que também não conseguimos fazer. O copo é sempre meio cheio e meio vazio. Naturalmente, a maior parte das emissões de gás de efeito de estufa no mundo vem da queima de combustíveis fósseis. Nos transportes, na indústria, nas residências, na agricultura, e isso, obviamente, o Tiago está aqui, vai falar sobre a questão da energia depois de mim, ele vai tratar de uma política energética que é essencialmente em nível federal. Mas o poder municipal, na nossa Constituição cidadã, como lembrou o Mauro, né, ele atribui o poder concedente, né, ao município em mobilidade urbana e em resíduos sólidos, como parte do transporte, como parte do saneamento. Então, em transporte, as ações de que o município participou naturalmente em conjunto com outras esferas estaduais, a estadual, a federal e outros órgãos, foram as ações dos BRTs, das faixas seletivas, as chamadas BRS, do VLT e da expansão do metrô. Então, as estimativas que tínhamos feito por ocasião da fixação das metas era de obter esses quantitativos de redução de emissões em transportes e em resíduos sólidos, essencialmente, a captura do biogás emanado de gramacho, a sua queima e, inclusive, mais tarde, a sua transformação em biometano, né, em transporte para venda à Petrobras, para uso na Reduc, deslocando, inclusive, o uso do gás natural queimado na Reduc. Em seguida, o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos em Seropédica, né, e, com isso, a gente tinha as estimativas de redução de emissões graças à destruição desse biogás e também à economia de gás natural propiciada. Também o trabalho de reflorestamento de encostas em comudas plantadas pela prefeitura e de controle do desmatamento também dava uma pequena contribuição quantitativamente, mas qualitativamente também muito significativa. Em síntese, nós tínhamos, né, essas estimativas de emissões, né, em relação o número fixado, né, de 8, 12 e 20%, a gente tinha a estimativa de que, em 2012, a cidade conseguiu reduzir 6% das emissões de 2005, né, pouco menos do que 8%, 2016 poderia chegar lá, e 2020 ainda precisavam definir novas medidas para alcançar o objetivo de 20%. As medidas já aprovadas chegariam a 18%. Isso quanto ao planejamento das medidas para alcançar as metas. Quanto ao resultados, né, por que essas metas a gente não teve não chegou a 20%, ou não chegou a 16% em 2016, é porque a 12% em 2016, em função de atrasos, né, por exemplo, na construção dos BRTs, em transporte, e também com relação
o atraso da entrada em funcionamento do Centro de Tratamento de Resíduos em Seropédica. Essas foram as duas grandes causas, né? Mas o número, né, que foi apresentado mostra que houve uma ação importante que resultou em uma redução de emissões também importante, né, no município. Não temos, naturalmente, digamos, controle sobre as emissões totais. A cidade tem, no âmbito do C40, né, o conjunto das cidades, que agora não são mais 40 no mundo, são mais de 80, né, que tem um compromisso de participar da transição para uma economia de baixo carbono, de as prefeituras atuarem no sentido de reduzir emissões. O Rio faz parte, aderiu a esse compromisso, né, de reduzir suas emissões para chegarmos ao objetivo do Acordo de Paris. No entanto, cidades em desenvolvimento, do mundo em desenvolvimento, têm, obviamente, desafios muito maiores e, evidentemente, não se trata de reduzir o número absoluto das emissões. As emissões na cidade do Rio dobraram de 2005 a 2012, simplesmente pela instalação da Companhia Siderúrgica do Atlântico, que é uma siderúrgica que tem uma emissão muito forte. Então, passaram de 11,5 para 23 milhões, mais de 8 milhões, quase 9 milhões de toneladas de CO2, foi só o resultado das emissões da CSA. Então, não há, como no contexto de um mundo em desenvolvimento, reduzir as emissões em níveis absolutos. Agora, podemos sim, como a gente viu, efetuar ações que contribuem para que esse crescimento seja menor, baixar, né, com reduções de emissões dessas ações específicas. Então, isso é o que eu queria comentar sobre mitigação. Sobre adaptação, é fundamental a gente lembrar que a cidade precisa se preparar para as mudanças, né, que já estão em curso. Então, o plano diretor, o plano de desenvolvimento sustentável, assim como o plano estratégico, né, não podem ignorar essa realidade, né, sob pena de terem os seus objetivos comprometidos, né. Recentemente, por exemplo, auxiliamos a Prefeitura de Recife na atualização do seu plano diretor a internalizar uma dimensão de adaptação às mudanças do clima. Então, esse documento de estratégias que eu apresentei, né, teve como objetivo justamente fornecer subsídios para a Prefeitura. Ele não é um plano ainda. Um plano pressupõe isso que está aqui, uma instância participativa de todas as secretarias definindo metas, como foi feito, por exemplo, para a mitigação de mudança do clima. Mas a estratégia dá, essencialmente, as diretrizes que podem ser discutidas e aprovadas pelo governo municipal. Então, a ideia de trabalhar a questão da adaptação à mudança do clima, primeiro temos que ver como vai mudar o clima, ou seja, trabalhar diversos cenários, existe incerteza, então temos que estar preparados para vários cenários de mudança do clima, analisar as vulnerabilidades, né, das nossas atividades, seja os nossos sistemas naturais, seja as nossas atividades humanas, à mudança do clima. E, em seguida, né, ver o que podemos fazer para nos preparar para essas mudanças. Então, dentro do que a cidade do Rio está fazendo na área de mudanças climáticas, né, aqui tem vários marcos, né, desde o primeiro inventário em 2000, passando pelo Programa Rio Resiliente, até a atualização do inventário em 2016, e aí entram vários marcos, vários resultados da política municipal de mudança do clima, né, a gente tem que pensar nessa estratégia de adaptação, né, e começa justamente com a consideração de cenários climáticos da América do Sul, até um downscaling até o município do Rio de Janeiro, né, com auxílio dos dados do INPE, para nós, e pegando cenários mais radicais, de maior mudança do clima e também de menor,
e traduzir isso em vários índices, né, principalmente não tanto com relação às médias, mas com relação aos extremos, né. Nós temos ilhas e ondas de calor, deslizamento de encostas devido a escorregamentos de massa, elevação do nível do mar, ventos mais fortes, né, causando inundações, ou seja, vários fenômenos que já acontecem com a mudança do clima serão agravados, né? Então, a ideia é verificar a nossa vulnerabilidade em relação a esses extremos e, obviamente, tudo georreferenciado com a escala de cores. Naturalmente, o vermelho é sempre o mais grave, né? O azul menos grave. E temos que pensar que clima não é só temperatura, é precipitação também, é corrente oceânica, né? E se traduz nessas perturbações que eu mencionei. Então, nós temos vulnerabilidade das nossas aglomerações urbanas aos vários perigos que eu mencionei, né? Ondas de calor, elevação do nível do mar, deslizamento de encostas, né? E outros. E também a gente fala da vulnerabilidade, né? E usando metodologias de análise de risco, né? Da urbanização, a vulnerabilidade da mobilidade, então todos os nossos meios de transporte, né? Com, por exemplo, um dos principais problemas que New York enfrentou nos 2 furacões foi a inundação das estações de metrô, por exemplo, né? Então, esse tipo de vulnerabilidade tem que ser mapeado e tem que ser visto o que pode ser feito para se preparar quanto a isso. Depois temos uma série de outras vulnerabilidades, as condições de saúde, né? A gente sabe o que acontece, né, em função de grandes inundações no verão, né, em termos de incidência mais acentuada de doenças. E também os nossos ativos ambientais, os maciços florestais, as lagoas, as baías, as praias, né? E dentro da metodologia de análise de risco, além da vulnerabilidade, a gente verifica a exposição e particularmente também das infraestruturas energéticas, né? Que a gente tem nossos centros de operação e resposta, bombeiros, hospitais, escolas, unidades de polícia, várias infraestruturas estratégicas que têm que estar preparadas para essas situações. E nós chegamos, então, não vamos ter tempo aqui, meu tempo está encerrado, a Flávia acaba de me mencionar, né, de falar das estratégias de adaptação, que são inúmeras ações, não há uma bala de prata que resolve tudo. Em cada um dos componentes há recomendações que foram elaborados pelos especialistas em conjunto com a participação de técnicos da Prefeitura, que estão então disponíveis e podem ser úteis agora para a discussão do novo plano. Então, nesse sentido, a infraestrutura estratégica, como exemplo, né, é algo que é fundamental, cabe ao Poder Municipal, né, protegê-las a essa exposição, a essas perturbações, principalmente inundação e ondas de calor. Ok, acho que basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, Emílio. Eu queria, então, convidar agora, nosso assunto agora vai ser a gente falar de mobilidade, né, um tema caro e importante para a nossa cidade. Todo mundo que se desloca no Rio sabe o desafio que é, muitas vezes, fazer esse deslocamento. Então, eu queria convidar o Vitor Andrade. Obrigado, Vitor. O Vitor é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, é coordenador do Laboratório de Mobilidade Sustentável, o LabMob, que é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Urbanismo também da UFRJ, o ProURB. Ele é doutor em Urbanismo pela UFRJ e tem pós-doutorado em Urbanismo Sustentável pela Escola de Arquitetura da Royal Danish Academy of Fine Arts. Atenção na tela, mas atenção aqui também no quadrinho aqui para os nossos 15 minutos, tá bom? Senão eles vão travar o teu negócio aí de novo também. Controle aqui. Bem, bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer à Prefeitura pelo convite, é uma honra estar aqui hoje.
E também é uma grande felicidade poder, de alguma forma, participar dessa relação colaborativa entre Prefeitura e a Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco hoje sobre mobilidade ativa e saúde. Vou trazer diversos exemplos, não só do Rio de Janeiro, também de outros lugares, mas mostrando uma tendência muito clara do que está acontecendo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Enfim, a gente tem essa inflexão na urbanização no mundo, principalmente a partir do século XX, e isso se torna a urbanização e os espaços urbanos se tornam preponderantes na nossa sociedade. E dentro desse contexto é muito importante pensarmos como nós, seres humanos, né, Homo sapiens, nós respondemos a esses ambientes antrópicos, as cidades, os espaços urbanos. E eu vou falar sobre isso aqui hoje para vocês. A gente já sabe que a gente vive uma pandemia global. E essa pandemia está muito relacionada justamente aos ambientes urbanos, aos espaços que nós produzimos, às cidades que nós vivemos hoje, em 2018. Nós sabemos também que 1/3 dos adultos e 3/4 das crianças, elas não realizam atividade física suficiente no seu dia a dia. A gente sabe que 30 e 60 minutos de atividade física moderada e intensa por dia para adultos e crianças, respectivamente, é o mínimo necessário. A gente está falando aí de mínimo, sendo que, se a gente considerar o sedentarismo dessas pessoas, esse mínimo também não é suficiente. Então, não adianta, por exemplo, um adulto praticar 30 minutos de atividade física no dia se ele passa a maior parte do dia sentado, por exemplo, de forma muito inativa. Então, isso está trazendo, sim, um problema sério. Isso é uma bomba relógio, que tem custos ambientais, sociais e econômicos para a nossa sociedade. Né? Opa! Eu estou me adaptando aqui também ao... E nós também já sabemos que essa inatividade física, seja de adultos e de crianças, tem causado indiretamente causado 5,3 milhões de mortes anuais. Isso é um custo muito alto para o nosso sistema, né, para a produção da nossa sociedade e para o nosso sistema de saúde. Essa publicação é um marco, né, é uma publicação que foi realizada na Lancet, e ela indica essa correlação entre inatividade física e diversas condições de saúde. Dentro delas, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, acidente vascular encefálico, diabetes tipo 2, diferentes tipos de câncer, depressão, quedas, dentre outros. Então, a gente tem uma correlação clara entre inatividade física e doenças não comunicáveis, né? Doenças crônicas e doenças não comunicáveis. E nós precisamos, sim, pensar sobre isso e tratar disso de alguma forma. E a gente vê claramente uma relação entre desenho urbano, arquitetura e a condição de saúde da nossa população. Então, como eu falei antes, né, quando eu mostrei aquele diagrama inicial mostrando a proporção da população que vive em áreas urbanas, eu trago aqui essas duas sentenças. Né? O ser humano, na verdade, ele é igual em todos os lugares. Porém, esse ser humano, nosso corpo, é um corpo adaptado à savana africana. Nós somos muito do que éramos há milênios atrás. O Homo sapiens da savana africana é o mesmo Homo sapiens de hoje, que vive na Pechincha, na Pavuna, no Leblon, na Barra da Tijuca. É a mesma pessoa. Né? E o nosso corpo é um corpo adaptado para a savana africana. O nosso corpo não teve tempo ainda para se adaptar a esse ambiente que nós mesmos construímos. Então, como lidar com isso? O que nós, planejadores, arquitetos, dentre outros profissionais, podemos fazer para, sim, desenhar espaços que sejam mais eficientes às necessidades do nosso corpo e nos tornem mais saudáveis? Porque o que nós fazemos? Basicamente, nós somos desenhados para economizar energia, né, o máximo de tempo possível. E também somos desenhados para
nos movimentar o tempo todo, porque justamente nessa savana africana a gente correu o dia inteiro atrás de alimento, né? E o momento que a gente não estava correndo atrás do nosso alimento, a gente se preservava em termos de energia. E quando a gente encontrava um alimento, a gente comia o máximo possível para poder sobreviver. E o que a gente faz hoje no nosso ambiente extremamente confortável? A gente economiza energia o máximo de tempo possível, então, se a gente puder pegar um elevador, se a gente pegar o carro e sentar, se a gente puder não pegar a escada rolante de uma estação de metrô, a gente vai fazê-lo, né? Se a gente puder ficar sentado o dia inteiro num sofá, a probabilidade de nós fazermos isso é muito alta. E também, quando a gente encontra qualquer comida, normalmente comida muito calórica, a gente tende também a consumi-lo o máximo possível. Isso faz parte do nosso DNA. Então, a pergunta não é se a atividade física faz bem, mas sim como propiciar às pessoas as escolhas ativas. A gente sabe que forma urbana influencia nos padrões de deslocamento. Forma urbana influencia nos nossos hábitos de locomoção. Então, como nós podemos desenhar e redesenhar a nossa cidade consolidada de uma forma que a gente influencie nos hábitos das pessoas, na forma como elas se locomovem nos espaços livres, mas também dentro dos edifícios. E como a nossa legislação está tratando disso, ou como ela não trata e omite isso. E aí cabe, aqui tem um estudo super interessante, aquele ônibusinho ali que todo mundo conhece, de Londres. A gente tem um estudo de 1953, de Morris, que foi, na verdade, um estudo que foi um marco na indicação do papel da atividade física para a saúde das pessoas. Esse estudo pegou duas populações, a população de motoristas dos ônibus, desses ônibus londrinos, e a população dos cobradores, né? E essas duas populações eram muito similares, né? Recebiam salários muito similares, moravam em vizinhanças muito similares e tinham padrões de vida socioculturais muito similares. Porém, os motoristas ficavam o dia inteiro sentados no ônibus dirigindo, enquanto os cobradores subiam e desciam esses ônibus, cobrando das pessoas, verificando se eles tinham o ticket, né, o voucher, para poderem estar dentro do ônibus. Então, eles se movimentavam o dia inteiro. E aí ele identificou aí uma relação entre atividade física e condição de saúde com dois grupos muito similares. Isso foi em 1953. E a Organização Mundial de Saúde, aí passou-se mais de meia década, e em 2014, após diversos estudos, planejamento, engajamento, participação e entendimento maior dessas relações, a gente tem um relatório lançado pela Organização Mundial de Saúde, indicando a importância e a relevância de se tratar da questão da saúde relacionada à atividade física, principalmente nos ambientes que nós construímos. Ok, aqui. Enfim, essa é a publicação que, enfim, pode ser baixada em qualquer lugar na internet. Ela está em português também. E o interessante é que ela mostra a transversalidade dessa questão da mobilidade ativa para os diferentes ODSs. Então, vemos a importância, assim, de se pensar mobilidade ativa e atividade física nos diferentes ODSs que são postos para nós como desafio para o nosso futuro e a visão de mundo que nós temos. E tem-se como objetivo diminuir a inatividade física em 10% até 2025 e em 15% até 2030, o que é um grande desafio para a cidade que ainda produzimos aqui no Rio de Janeiro e que nós vamos ver um pouco disso. Então, três perguntas que eu tenho trabalhado muito são em relação a esse tema de cidades saudáveis. Como promover a atividade física através do planejamento urbano? Quais fatores do ambiente construído são relevantes para mudanças de hábito de locomoção? E, por último, infraestrutura cria demanda? E aí eu trago um exemplo aqui muito breve, não é no Rio, em São Paulo, mas ele poderia estar em algumas áreas aqui do Rio de Janeiro, que é o Cidade Jardim. Por muito tempo, eu dava aula em outra universidade, e eu trazia os estudantes para conhecer Rio, São Paulo e Brasília.
E nós saímos do MUB, o Museu do Paulo Mendes da Rocha, dos Jardins, e pegamos um ônibus para esse centro comercial, para mostrar, enfim, diferentes tipos de produção de espaços nas cidades brasileiras. Nós chegamos lá, eu não ia a São Paulo há muito tempo, e, na verdade, esse espaço ele não tem porta para pedestres. Você não consegue visitar o shopping Cidade Jardim a pé, de fato. Nós não podemos entrar no shopping. Ele até teve na inauguração, mas depois eles fecharam a porta. Então, o acesso é exclusivo por carros. E nós tivemos que entrar junto dos funcionários depois de meia hora de burocracia para conseguir um crachá para nós entrarmos também. E depois a gente ainda caminhou na saída pela garagem, junto dos seguranças do shopping, e a gente quis atravessar a Marginal Pinheiros, por uma ponte nova que tinha sido construída. Isso há mais ou menos 6 anos atrás. Chegamos lá, essa ponte ela foi construída sem calçadas para pedestres. Isso é só um caso da cidade que nós estamos construindo hoje. E aí tem um outro exemplo, diametralmente oposto, que é o Programa Paulista Aberta, que traz, sim, a gente tem feito estudos junto de parceiros locais em São Paulo, sobre como programas como esse influenciam mudanças de hábito e tornam as pessoas mais ativas. Não só mais ativas, mas também mais tolerantes, né, e mais cosmopolitas, né, onde você encontra o próximo e o diferente de você. Tem que descontar esse tempo, que eu não consigo passar. E ontem eu fui no Centro Cultural, Centro Carioca de Design, eu fiz questão de tirar essa foto para essa apresentação. São pouquíssimas as pessoas que utilizam a escada nas estações. A maioria das pessoas utilizam só as escadas rolantes. A gente não tem um design que incentive as pessoas a utilizarem as escadas. E aí isso passa também por uma dimensão de educação, né, da população. Hoje em dia, por exemplo, eu me disciplino para não utilizar a escada rolante e elevadores. Eu tento, o máximo possível, utilizar escadas ao invés de escadas rolantes e elevadores, que eu já sei, aquele dia eu não vou ter tempo de correr na academia, etc. Então, a minha atividade física é aquela atividade física da locomoção que eu faço diária, casa-trabalho, nos meus deslocamentos. Acabou o tempo? Enfim, eu vou passar um pouquinho mais rápido. Então, a gente sabe dessa relação entre desenho urbano, uso do solo e hábitos de locomoção. E eu vou trazer para vocês, muito brevemente, um estudo que a gente fez aqui para o Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura do Rio e ITDP, que é o Índice de Caminhabilidade. É uma ferramenta que analisa o espaço e o quão esse espaço promove o caminhar, o quão esse espaço é desenhado para a promoção do caminhar. E ele é organizado através de uma cesta de indicadores, né? Essa cesta é composta por 6 dimensões. E a gente fez uma aplicação dele no centro do Rio de Janeiro. A gente tem essa publicação, pode ser baixada, a gente tem o volume ferramenta, onde pode ser visto a metodologia que foi proposta e especificando como esses indicadores são conceituados e como calculá-los. E a gente tem um outro volume da aplicação que foi feita em 23 ruas do centro do Rio de Janeiro, né? E aí a gente tem a primeira dimensão, a calçada, né? O quanto esse desenho realmente é um desenho propício e incentiva as pessoas a caminharem. Então, o hardware, que a gente diria que é a calçada, né? Na sua dimensão, seus materiais, a sua manutenção, e a gente vê diversos problemas relacionados a isso. Uma outra dimensão que a gente trata é a conectividade, né? E a gente tem aí um índice que são os cruzamentos por 10 hectares. Quantos cruzamentos que a gente tem em determinado tecido por 10 hectares? Esse exemplo aqui é um Alphaville na área metropolitana de Curitiba, com diversos cul-de-sacs. Acho que acabou meu tempo. Aqui a gente tem a Avenida Chile, também com grandes quadras,
né, quadras com dimensões de aproximadamente 400 metros, 500 metros. E aqui eu também trago o exemplo de Copacabana, que são quadras com aproximadamente 150 metros, 140 metros, que permitem uma grande capilaridade, né, para pessoas utilizando modais ativos, caminhando, pedalando, utilizando patinete, skate. Atração. O quanto as nossas fachadas são ativas e fisicamente permeáveis, né? Isso também é muito importante de ser tratado e de ser pensado. E aí eu acho que cabe dizer, o meu tempo acabou, então vou encerrar por aqui, mas uma reflexão do papel da legislação urbana. O quanto a nossa legislação, ela trata dessas questões. Hoje em dia, que produção está sendo feita na nossa cidade? Não só de extensão da franja urbana, mas também se a gente pensar, por exemplo, em grandes empreendimentos como Cidade Jardim, a Vila Olímpica, dentre outros, o tamanho dessas quadras, o tamanho dessas estruturas, o quanto a gente está produzindo de fachadas ativas hoje em dia. Se a gente voltar para o modelo de Copacabana, não que seja um modelo ideal, mas é um modelo até que eu vivencio ele muito, diariamente, onde você tem uma estrutura comercial muito ativa no térreo, uma alta densidade e quadras com 140, 150 metros de extensão. Isso propicia a mobilidade ativa, isso incentiva as pessoas a se movimentarem mais. Isso certamente tem um impacto muito grande na economia da nossa cidade e na saúde da nossa população. É isso, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Vitor. Bom, até agora funcionando bem o nosso tempo, o que vai ser bom, porque a gente vai ter tempo para discutir depois. Eu queria chamar, então, para o nosso debate agora, a querida professora Vera Regina Tangari. A Vera, que é professora associada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, a FAU, é docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, o PROARC, também da UFRJ, é coordenadora do mestrado profissional em Projeto e Patrimônio, pesquisadora associada ao Center for Sustainable Urban Development do Earth Institute na Columbia University, em Nova York. Tem doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, mestrado em Urban Planning pela Universidade de Michigan e graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui pelo Instituto Bennett, também no Rio de Janeiro, com pós-doutorado na PUC de Campinas. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, bolsista cientista do nosso estado da FAPERJ, associado à Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas, onde coordena o núcleo de atividades culturais e é também coordenadora do Grupo de Pesquisas de Sistemas de Espaços Livres no Rio de Janeiro e vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa de Qualidade do Lugar e Paisagem Pró-Lugar, que é também cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. A Vera vai trazer uma discussão muito importante para a gente, que trata desse processo de transformação morfológica das periferias urbanas e periurbanas e metropolitanas na cidade do Rio de Janeiro. Vera, seus 15 minutos, já sabe a regra, já sabe como é que funciona e não funciona. Deixa eu te dar esse microfone aqui, ó. Esse microfone. E esse é um negócio que vai te dar muito trabalho e constrangimento. Que você vai ficar... Onde que, ó? Qual é a dica aqui? Vai dar certo. Bom, queria agradecer o convite, ficar em pé, porque eu vi todo mundo a gente fazer mais exercício. Né? Poder desligar só as luzes aqui, porque eu já não enxergo muito bem. Então, falar um pouquinho sobre isso, a apresentação aí dos patrocinadores, FAPERJ, CAP, CNPq, e meu grupo de pesquisa, né, no Rio, né, a gente faz sistematicamente, desde 2006, trabalhos para a cidade do Rio, com a cidade do Rio, com a prefeitura também. Essas questões, né, que paisagem queremos, que cidade que produzimos, tipo de espaços que estamos fazendo, qual o suporte físico e as nossas infraestruturas, e as perguntas, para quê? Para quem, como, quando e onde. Né? Então, colocar, eu vou trabalhar um pouquinho, né, o conceito, método, pesquisa e ação, e apresentar meu grupo de pesquisa. Esse trabalho não é um trabalho isolado, é um trabalho de um grande grupo que, enfim, tem a colaboração da colega Gisele, do Grupo Ambiente e Educação, que já faz muitos trabalhos com as escolas do Rio também, e alunos, mestrandos, doutorandos, e colaboradores, enfim. Eu vou emprestar um pouquinho, né, da engenharia, né, o conceito de engenharia reversa, né,
Quer dizer, a gente decompõe um complexo sistema, que é a cidade, né, e tentar entender um pouco a sua estrutura, a sua função, a sua operação. Então, aí no meio do caminho somos nós, né, planejadores, arquitetos, pensando, né, decompondo a cidade em suporte físico, na renda, no tecido, em expansão, em escola, ou seja, e também com um contraste muito grande, que é aqui a península, na Lagoa da Tijuca, e do outro lado da península, Rio das Pedras. Essa é a cidade que nós temos, né? E como a gente, então, coloca a cidade no meio das pessoas, né? Acho que a engenharia reversa só peca porque não coloca as pessoas, nem a gente coloca aí as pessoas no meio, entre campos do direito. Tem um colega ali, o Geraldo, que é advogado, ele pode me ajudar, direitos da sociedade, de grupos e do indivíduo. Então, a gente tem que estar pensando sempre em que campo eu estou, ou direitos ligados a políticas públicas, urbanidade, enfim, direitos mais difusos, né? Ou direitos mais específicos, individuais, do campo da apropriação, da cidadania, e colocando aqui solo urbano e habitação no meio também dessa panorama, né? Bom, lógico que tem que olhar para lá. Ok. E eu vou colocar aí esses 4 grandes temas para a gente pensar um pouquinho, né? Complexidade, sistematicidade, diversidade e capilaridade. Esses 4 elementos, acho que nos ajudam a pensar um pouquinho estrategicamente também para o futuro. Complexidade. Primeiro, somos uma sede metropolitana, não somos um município isolado. Então, a gente tem que estar sempre com essa perspectiva em mente. Temos um suporte geobiofísico muito complicado, né? Responsável pela segregação, por um lado, responsável também pelo estigma, né? Dos 2 lados da cidade, vários lados da cidade, e com uma complexidade infraestrutural tremenda, né? A drenagem é o tema, é o nosso drama urbano, mas também são as conexões, são outras questões que vão nos colocar. A complexidade da compartimentação, somos 34 RAs, com características muito estranhas, né? Grandes regiões administrativas a oeste, né? E com pequenas regiões administrativas e muito densas a norte ou noroeste, enfim, né? E a complexidade do planejamento comparativo. Nós temos 5 P's e 4 macrozonas. Então, já começa por aí, como é que a gente compartimenta, além do que a compartimentação que a Secretaria de Educação usa, a Saúde usa, a Segurança Pública usa. Então, a gente não consegue colocar na mesma base todas essas compartimentações. A gente tem que lidar com essa compartimentação para conseguir entender e pensar estrategicamente. E, por último, a renda, né? Coloca uma cidade extremamente segregada, com uma concentração de renda, eu brinco, parece camarão, né, grudadinho ali na costa, né, na orla, com esparsas rendas mais altas, que são as bolinhas mais escuras aqui, meio espalhadas por aqui, né, mas, de fato, essa é a cidade segregadíssima do ponto de vista da renda, com acho que a prefeitura tem que lidar e está sabendo e está querendo lidar, né. E, por último, também, a complexidade, no meu campo de pesquisa, que é Sistema de Espaços Livres Públicos, nós colocamos na mesma base os crimes, a incidência de crime, com o espaço livre, né? E, nas ruas, nas praças, nós vamos perceber manchas de criminalidade muito intensas, a oeste, até por conta onde estão as milícias, né? E algumas manchas muito fortes aqui também. Isso é uma relação população e incidência de crime. Como lidar com o espaço livre público, uma praça, junto numa escola, que está numa área de crime, né? Essa é o confronto que nós temos que pensar também como planejadores, né? E, especificamente, a pesquisa de espaços livres, dentro da engenharia reversa, que eu comentei, a gente decompõe em 2 elementos, tecidos e espaços livres. Tentando entender, aplicar a questão da sistematicidade, né? Entender sistemicamente, decompomos em 4 grandes categorias e 23 tipos de espaços livres para que a gente conseguisse comparar essas regiões, né? Então, são 23 categorias que vão aqui de acostamento até terminal rodoviário, passando por praças e parques, e mapeando isso numa escala muito detalhada, né? Que o Daniel conhece bastante, enfim, e está disponibilizado aí para a prefeitura, se ela quiser e precisar utilizar a nossa base de dados, né? Ampliando um pouquinho, pegamos o caso do Meia, mostrando essa divisão entre uma cidade muito compacta, muito densa, com pouquíssima incidência de espaço livre público.
e concentra a maior parte da população. Como lidar com esse desequilíbrio, né? Indo na linha do Vitor, onde você não tem espaço livre público para se exercitar e tem baixa renda, você vai ter incidências muito graves de diabetes infantil, hipertensão infantil e outras doenças também que afetam a população. Então, a gente vê que, por outro lado, o planejamento, o plano diretor, incentiva essa ocupação, né? Há uma macrozona incentivada com estímulo ao adensamento, as novas construções, as novas economias, mas que, de fato, não estão acontecendo. E aí, um pouco a comparação, né, a gente vai perceber, né, o grande sistema de espaços livres públicos, se eu tivesse que apostar é rua e avenida, é rua e calçada. É o que, de fato, tem uma capilaridade muito intensa e que vai conseguir compensar, no caso aqui do Meia, esse amarelinho são praças, né? Há pouquíssima incidência de praças e parques, né, por exemplo. Por outro lado, no lado de Guaratiba, uma macrozona condicionada por questões extremamente delicadas ambientais, uma incidência muito pequena, né, de ocupação, digamos assim, uma baixa densidade, e já apresentando aí questões infraestruturais bastante graves, né? Tem uma restrição, principalmente porque não tem esgoto, né? Então, não tem água, né? E não tem rede de esgoto. Então, é onde há uma tendência à expansão de ocupação. Então, também a gente aplicou aí, tentando somar, e vai ter exatamente uma grande incidência aí nessa área rosa, que são as áreas de uso dominial, que pertencem à União. O que fazer com essas áreas que estão, entre aspas, à espera de expansão? Então, a gente também tem que pensar nesse quadro. E aqui, praça, que é um espaço tão interessante, né, da gente ter atividade física, é onde dá a esfera pública, né, onde acontece, a gente vai encontrar na base da prefeitura um erro muito grande nessa classificação. De total de praças, a gente vai encontrar que praças que estão no papel, mas não se executaram, e praças que foram ocupadas por escolas e clínicas da família. Então, vai ter tem um erro muito grande na base de dados da prefeitura, e a gente está procurando apresentar esses erros para reverter essa situação. Em relação a tecidos, aí é o tema aí da diversidade, né? É uma cidade muito compacta, por um lado, essa parte mais escura, a compactação. De novo, cor-de-rosa são as áreas da União, que estão aí, muitas vezes, sendo, inclusive, alguns bolsões importantes aqui nessa região mais a norte, né, de Realengo, enfim. E um cinzinha claro são os tecidos não consolidados ainda, né, tecidos que já foram parcelados, mas não sofreram total ocupação. E a gente vai perceber, a gente classificamos aqui em 10 tipos, também naquela lógica de decompor o sistema, né? Esse contraste, Guaratiba de um lado e aqui Meier do outro, né? Guaratiba aqui e Meier aqui. E que nós vamos perceber a tendência aqui de uma expansão pelo mercado imobiliário exatamente nessa direção, exatamente na direção das áreas mais frágeis ambientalmente, ou porque são alagadas, ou porque sofrem escorregamento, ou porque são manguezais ainda preservados. Essa é a contradição que a gente está encontrando na realidade e no direcionamento tanto do mercado quanto das políticas públicas. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, o caso de Madureira, né? Isso aqui é o rasgo do Parque Madureira, né? Como ele faz diferença, né, então, a tendência, vamos prosseguir fazendo esse elemento, não resolve o problema todo da região, mas vai trazer, principalmente para a drenagem e para situações também de sociabilidade, né, algumas boas relações. Por outro lado, a Barra da Tijuca, que tem uma lógica de centralidade completamente oposta, né, e que vai ter também um direcionamento muito grande, aqui eu vou apresentar depois Vargem Grande, para perceber. Então, o que a gente, nesse dado aqui do município do Rio, que a gente já quantificou, esse TUC aqui é o tecido urbano consolidado, aquele escurinho, né? E o TUC não consolidado aqui é o cinza claro. A gente vai perceber que as áreas já parceladas, ou seja, a vacância fundiária quase se iguala ao que já está consolidado. Então, precisamos crescer mais? Será? A grande questão é crescer horizontalmente, né? E aí a gente vai chegar, eu cheguei nessa resumo do crescimento, que a gente vai perceber que esta região daqui cresce por adição, parcela grandes glebas que estão ainda vazias. Então, a gente tem um crescimento horizontal, que o mercado investe mais para cá, aqui apenas por substituição, mas o mercado não está comprando essa ideia da verticalização aqui. Zona Sul já estagnou, basicamente, mas é bastante verticalizada.
e a consolidação aqui nesse setor mais a oeste, pegando Campo Grande, Santa Cruz, enfim. Então, um pouco em termos de crescimento, é isso que a gente constata, essa diversidade de ações e de tipos, né? E pegamos aqui Vargem Grande para falar um pouquinho de clima, né? A gente trabalha com microclima, né? A gente faz análises microclimáticas. Então, pegamos o caso de Vargem para exemplificar como o Peu das Vargens poderá mudar bastante a configuração urbana. Então, aqui nós temos o maciço da Pedra Branca, orla, a planície alagável, esse azul aqui é a área úmida, de fato, e aqui é a encosta, com uma heterogeneidade muito grande de ocupação. O vermelhinho é ocupação urbana e o verde é ocupação florestal. E nós fizemos um trabalho por 2 anos com a PUC Campinas, decompusemos em 4 unidades de paisagem, colocamos data log, fizemos simulações de campo e constatamos os tipos aqui que vão de uma área mais consolidada no recreio, a esparsa aqui na floresta, e os condomínios que estão exatamente na planície alagável. Daqui a 10 anos, nós estamos fazendo o piscinão de Vargem Grande, que é o único jeito que vai resolver a drenagem de Vargem Grande. Não tem outro jeito. Aqui não anda. E simulamos. Pegamos uma aras, fizemos uma simulação com o Peu, usando os parâmetros do Peu e os tipos que o mercado coloca. Como aqui tem 15 habitantes, aqui tem 15 mil, mais ou menos, só para dar uma noção do que vai o impacto, né? E simulamos no ENVIMET, que é um programa de simulação microclimática. Nós chegamos aqui a uma variação de em torno de 4 graus. Então, me assustou muito mais do que, desculpe, a mudança macroclimática, porque a microclimática, no conjunto, né, das ações, né, esse é o terreno em questão. Nós fizemos 300 simulações aqui, né? O somatório das mudanças microclimáticas nos preocupa bastante no campo da arquitetura, né? Então, esse é o desenho urbano que vai acontecer, não porque é simulado sem base. Então, estamos aplicando o modelo que o mercado está usando em Vargem Grande. Então, assim, deu para mostrar um pouco essa preocupação. E, por último, a capilaridade, que é o último item, né, que eu queria comentar. Participamos das oficinas da revisão do plano diretor, né, a convite da prefeitura. Entramos aqui numa pesquisa com a Columbia University, né, o Earth Institute, que é uma pesquisa online que nós vamos lançar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e um desafio de projetos locais, porque a gente acredita também que é por aqui que a gente vai conseguir também discutir o plano, mas também fazer ações na escala local que vão nos ajudar não apenas a discussão, mas a realização de obras mais eficientes, né? Então, aqui é um pouco da visão das oficinas, né? A colega Mônica aqui, que está coordenando, está ali atrás, como auditório, e a gente coordenou aqui uma oficina muito interessante, porque, normalmente, a legislação urbanística ela é tratada para o espaço construído, né? A gente fala de taxa de ocupação. Ninguém fala de taxa de desocupação, né? É engraçado. Então, a lógica é sempre pela construção, né? Pelo construído. E a gente fez uma oficina que o foco foi sistema de espaços livres, entendendo a lógica pela relação do não construído. Então, um colega da Segurança Pública trouxe dados fantásticos sobre violência também, incidência de crimes nos espaços públicos, outros colegas sobre cobertura vegetal, e a gente provocou aqui, com os colegas da Prefeitura e outros colegas, enfim, a possibilidade de enxergar essa cidade, essa revisão do plano diretor, olhando pelo que a gente precisa, de fato, ocupar. Será que precisamos mesmo? Em que direção e de que maneira, né? E, por último, o que a gente vai estar lançando aqui. A gente está lançando, daqui a uns 15 dias, essa pesquisa online. A gente vai fornecer depois os resultados para a Prefeitura, que é quanto que as pessoas conhecem dos objetivos da ONU, o quanto elas conhecem da agenda urbana e como é que a gente pode aprofundar esse conhecimento. Então, a gente vai estar lançando esse desafio e a enquete vai estar no ar daqui a uns 15 dias, mais ou menos, só para a gente já saber. E eu fico muito contente de saber que o pessoal da educação, né, a Secretaria de Educação, vai se envolver nessa discussão. A gente tinha conversado sobre isso já na Casa Civil. Quer mostrar um pouquinho a capilaridade da rede municipal. São mais ou menos 1.500 escolas, né? É por aqui que a gente considera que vai ser possível, e eu acho que fantástico essa iniciativa da Prefeitura, de conversar com essas crianças. Nós estamos trabalhando já há alguns anos nessa região daqui. Trabalhamos com o conceito do território educativo, né? Porque consideramos que uma cidade que não cuida das crianças é uma cidade sem futuro, né? Então, a gente está com
com esse conceito de entender que a cidade tem que educar também, né? Não é só a escola. E a gente acredita que sim, que é por aí que a gente vai conseguir, do ponto de vista da função pública do urbanismo, entrar isso numa disciplina curricular, né? E responder essas questões. Crescer como? Para onde? Para quê? E para quem? Né? A gente acredita que esses conceitos ajudam a entender a questão da resiliência, né? Complexidade, sistematicidade, capilaridade e diversidade. Acho fantástico, acho que o caminho da gente seria exatamente esse, ir nas escolas e discutir com as crianças, enfim, seus funcionários responsáveis, né? E capacitar também um pouco essas experiências que a gente tem feito com as escolas do Rio. Já temos uma pesquisa aprovada na Plataforma Brasil, com a Secretaria Municipal de Educação, para discutir com as crianças o que elas acham, o que elas precisam, como é que elas se locomovem e usam o bairro, e como essas questões que elas podem trazer para a gente, com muitas técnicas que a Gisele, minha colega Gisele, que tem mais, enfim, condições de se unir. Eu trabalho território, ela trabalha educação, a gente, então, criou o conceito do... Criou, não. Esse conceito já existe, mas a gente aprofundou o conceito do território educativo. É isso, gente. Obrigada. Está aí o contato do grupo. Queria convidar agora, então, o Tiago Barral, que vamos retornar ao tema do planejamento energético. O Tiago é diretor de estudos econômicos energéticos e ambientais da EPE, Empresa de Energia de Pesquisa Energética, onde ele ingressou em 2007. Antes de assumir a diretoria, atuou como superintendente de projetos de geração, na coordenação de processos de habilitação técnica e cálculo de preços tetos nos leilões de energia. Então, para ele que calculava o preço que a gente paga na energia, hein, gente? Nem tanto, né? Senão... Tiago é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Recursos Hídricos e Meio Ambiente pela COP, UFRJ, deve ter sido aluno do Emílio, com certeza, então. E pós-graduar também em Administração Pública pela FGV-RJ. Então, Tiago, está aqui, ó, o microfone e o controlezinho, 15 minutinhos. Fica de olho aqui na telinha aqui também. Obrigado. Obrigado pelo convite, em nome da EPE. Para uma empresa pública, federal, que tem como missão primordial fazer estudos de planejamento, olhar para o setor energético e fornecer para a formulação das políticas, para a avaliação das políticas energéticas, os melhores insumos, para a gente é um prazer enorme estar debatendo planejamento e colocando, né, buscando esse elo entre essa abordagem usual da energia, que é um olhar mais nacional, mas traduzir essa linguagem para o município, para a cidade, para a realidade local. Eu queria também dizer que eu estou hoje acompanhado aqui de duas profissionais da nossa equipe, que são a Juliana Durão e a Ana Maia, que são da Superintendência de Meio Ambiente e de Estudos Econômicos Energéticos, e que me ajudaram, enfim, diariamente, né, a ser um processo de construção do conhecimento. Então, é muito prazer ter também outras pessoas da EPE aqui para acompanhar esse processo e contribuir, por isso ficamos à disposição. A minha apresentação, ela está, primeiro aqui, só apresentando a EPE, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e a nossa missão é desenvolver estudos e estatísticas energéticas para apoiar a formulação, a implementação e a avaliação das políticas energéticas em âmbito nacional. E, para isso, temos uma série de instrumentos, uma série de estudos, temos ferramentas de WebMap EPE, de informações georreferenciadas, temos o Balanço Energético Nacional, que serve, inclusive, de referência para acompanhamento do ODS 7, né, que é energia, que é relacionado à energia. Temos os planos decenais, são publicações anuais, que olham 10 anos à frente. Atualmente está em consulta pública o plano que olha até 2027, portanto, tem ali uma série de cenários de crescimento econômico, crescimento da demanda de energia, oferta das diversas fontes, eletricidade, petróleo, gás, biocombustíveis, e uma série de outros estudos aqui eu não vou detalhar nesse momento, mas fica o convite para conhecer. A minha apresentação, então, está dividida em 3 breves momentos. Uma visão geral sobre a matriz, depois duas temáticas que eu penso que são fundamentais para discutir, para serem incluídas numa discussão de planejamento urbano.
Começando pela primeira, então, essa visão geral, isso aqui é o nosso último balanço energético nacional, e a gente percebe que, em termos de energias renováveis, e a gente não está falando só de energia elétrica, a gente está falando de energia como um todo, incluindo combustíveis, a nossa matriz é cerca de 43% renovável e o restante não renovável, fóssil. Isso aparentemente, né, pode parecer 40 e poucos por cento, parece pouco, mas comparado com o resto do mundo, estamos muito, muito diferenciados, né? Então, a gente vê que os países a média mundial não chega a 15% e nós estamos beirando aí os 45%. Então, isso é um diferencial, isso tem que ser reconhecido. Isso muito graças à biomassa de cana, aos biocombustíveis e à bioeletricidade, e à energia hidroelétrica, que também tem, historicamente, um papel muito fundamental no nosso desenvolvimento energético. E, mais recentemente, as outras renováveis lá estão em ascensão, sobretudo com fontes como biogás, energia eólica, energia solar, fotovoltaica, aquecimento. Esse retrato ele é diferenciado nos diversos setores. Então, se a gente começa a olhar o setor industrial, ele tem aí 58% de renováveis. Mas se a gente olha o setor de transportes, e aí não só dentro das cidades, isso em âmbito nacional, isso chega só a 20%. Quando a gente compara com o resto do mundo, fica aí em torno de 5% do setor de transporte. Então, temos algumas características. Isso se reflete no perfil de emissões relacionadas à energia per capita. Então, a gente percebe que o Brasil, um brasileiro consumindo, oferecendo e consumindo energia, emite 1/3 a menos do que um cidadão na China, por exemplo, e 7 vezes menos do que um cidadão nos Estados Unidos. Bom, eu falei da energia como um todo, mas a cidade ela é uma ávida consumidora de eletricidade, né? As cidades elas têm um consumo muito grande de eletricidade. Então, eu queria também fazer um retrato, agora especificamente de eletricidade. E aí a gente percebe que, mais uma vez, o Brasil se diferencia pela alta taxa de energias renováveis. Então, superando os 80%, né, a gente vê aí agora, assim, em azul, o destaque da hidroeletricidade, 65% da nossa oferta, e depois seguido da geração térmica a gás natural, a biomassa, e crescendo aí a eólica, crescendo rapidamente, seguido da fotovoltaica depois, que nem aparece ali, mas que nos nossos planos decenais já aparecem com algum destaque. Mas tem um outro fenômeno, e o Gerson conhece muito bem isso, né? Daqui a 10 anos, esses 65% de hidrelétricas serão 50%. Então, isso também é uma realidade que implica uma série de questões que vão afetar a forma como a energia chega, mas, sobretudo, a forma como as cidades e os consumidores se relacionam com o sistema. Porque reduzir o papel das hidrelétricas, dos reservatórios, relativamente, significa que nós teremos geração de energia muito mais variável ao longo do tempo. Isso significa que o consumidor, por meio de tecnologias, a digitalização, a descentralização, vai prover um recurso fundamental para esse novo sistema em transição. Esse sistema em transição, como eu comentei, não significa que esse processo seja rápido. Hoje em dia, os combustíveis fósseis ainda são muito relevantes e continuarão a ser pelas nossas perspectivas. Por quê? Porque um processo de transição energética ele leva décadas, envolve toda uma substituição de infraestrutura, uma série de investimentos em tecnologia, uma série de transformações econômicas e, sobretudo, nessa transição para as energias renováveis modernas, um elemento fundamental, o sucesso das políticas públicas para promover essa transição segura, confiável e que preserve, né, como o Emílio falou na primeira apresentação dele, o planeta de sofrer consequências mais graves ainda em relação não só à poluição local, mas também ao aquecimento global.
E aí, 3 elementos que são importantes que fiquem no radar de todos vocês nessa transição, que é a descarbonização, isso já foi falado, o Acordo de Paris, a descentralização, ou seja, as tecnologias hoje permitem você descentralizar muito mais a infraestrutura de energia, e a digitalização, que é a infraestrutura e a inteligência que vai conectar tudo isso para extrair a eficiência de toda essa infraestrutura de energia. E interessante que cada vez mais a infraestrutura de energia, a infraestrutura de transportes e a infraestrutura de telecomunicações e outras está se tornando uma coisa só. Então, tudo isso está cada vez mais integrado e é quase impossível você trabalhar isoladamente essas infraestruturas. O segundo ponto da minha apresentação, agora já passando, é uma questão que é para hoje, pauta para hoje. E aí, quando está falando 2030, a gente está falando o que pode ser feito, está ao alcance. Já tem resultados demonstrados e que são fundamentais, que é a eficiência energética. E, particularmente, vou priorizar nessa apresentação a eficiência energética voltada ao uso nas edificações, né? Como a gente sabe, talvez nem todos saibam, mas a estatística está aqui para ilustrar, 50% de toda a eletricidade consumida no Brasil em 2017 foi consumida nas edificações residenciais, comerciais e públicas. O que isso significa? Significa que temos aqui, portanto, um potencial de... quer dizer, existe uma importância muito grande de olhar para esse consumo e a gente identifica que existe uma oportunidade muito grande de ganhos de eficiência no consumo dessas edificações. E essa política, que ela começa no nível federal, mas ela só se concretiza no nível municipal, ela é, talvez, e aí por isso está aqui na minha apresentação, um ponto fundamental no planejamento das cidades, que é trabalhar para que essas edificações possam ser eficientes. Só com políticas em nível local é que essas edificações vão poder se tornar mais eficientes. E com baixo custo. Tá? Esses investimentos, em geral, eles se pagam, a economia paga o investimento. Então, tem uma série de instrumentos para promover isso. Um deles, por exemplo, é o programa de etiquetagem, que ele se dá em nível nacional. Então, aqui eu estou dando apenas um exemplo. Mas não adianta nada a etiquetagem se no nível municipal não houver um engajamento das políticas em nível local. E aqui, alguns destaques do que pode entrar, nessa interseção entre o planejamento do município e a promoção da eficiência energética em edificações. Primeiro, os códigos de obras. Os códigos, eles precisam estar voltados e pensados para promover essas ferramentas regulatórias de promoção, de exigência até de eficiência energética. É preciso que haja um esforço de coleta, produção e disponibilização das informações. Então, tem municípios que exigem, cidades que exigem que todo ano, cada edifício, a partir de um certo tamanho, disponibilize publicamente quanto consumiu de energia, né? E a partir disso, se compare se aquele edifício, aquele perfil de consumo foi eficiente, não foi eficiente comparado com os vizinhos, comparado com a sua região. Isso é um instrumento importante para que o consumidor possa ter consciência do seu perfil de consumo. A liderança governamental, pelo exemplo, seja nas suas compras, seja na forma como faz o retrofit, as suas reformas, os seus investimentos, e também trabalhar com as concessionárias. E aqui, mais uma vez, eu faço referência ao Gerson, que foi presidente da Light, né, e conhece o problema que é o roubo de energia, né? Isso é um problema gravíssimo e que gera uma perda brutal de receitas, uma perda brutal de eficiência, né? Então, aproximar, e isso nas áreas pobres e nas áreas ricas também. Então, esse é um ponto também que precisa ser aperfeiçoado
e o Rio de Janeiro, eu acho que tem muito a avançar nessa temática. E agora, a última fase é do presente, mas também agora com um olhar bem mais lá para frente, já na proposta de olhar para 2050, né? É um conceito que é a eficiência energética elevado ao cubo, né? São os recursos energéticos distribuídos. O que é isso? Você tem a geração distribuída, armazenamento de energia, veículos elétricos, a própria eficiência energética e o gerenciamento pelo lado da demanda. Tudo isso são viabilizados por novas tecnologias, redução de custos e só se desenvolvem a partir de uma infraestrutura que conecte tudo isso. A digitalização é o que permite usar tudo isso para extrair eficiência econômica, eficiência no uso desses recursos energéticos. Então, com isso, né, o que está acontecendo? A redução dos custos de investimento, custo de transação, disseminação de tecnologias de telecomunicação e controle e um papel mais ativo do consumidor, não necessariamente racional, economicamente racional. E, portanto, a gente está migrando para um sistema em que ele, atualmente, né, ele é muito ainda unidirecional, vai se transformar num sistema em que tudo se comunica com tudo e tudo interage com tudo nessa infraestrutura que está muito concentrada, obviamente, nas cidades. Isso significa que são muitas as incertezas, a gente não tem como prever todos os elementos, o processo decisório é cada vez mais distribuído, né? Isso significa que, nesse contexto, o planejamento ele não deve ser focado em prever ou acertar o futuro. O planejamento ele tem que criar as condições para que as inovações aconteçam, para que essas tecnologias compitam e para que os novos modelos de negócio encontrem quais são as melhores oportunidades. Aqui só um exemplo digamos, a ponta desse processo, o avanço da geração distribuída. Então, hoje a gente tem aí um pouco mais de 300 mega, aqui já está desatualizado, isso está crescendo muito rápido, e no plano decenal da EPE, que está em consulta pública, a gente, do ano passado para esse, a nossa projeção era de chegar em 2026 com 5, 6 GB de geração distribuída, e esse ano nós revisamos para 12 gigawatts, dada a velocidade de crescimento. Por fim, esse é o meu último slide, então, concluindo, a mensagem que eu queria deixar é que uma cidade mais eficiente se reflete em competitividade e, portanto, mais recursos e renda disponível e atividade econômica fortalecida. Uma cidade mais sustentável, isso se reflete, como já foi mostrado por vários, em qualidade de vida, ocupação e uso do solo mais racional, mobilidade. E uma cidade mais digital se reflete em inovação e inclusão, por meio de novos modelos de negócio e oportunidades e por meio de acesso a ferramentas de cidadania, que permitam ao cidadão, onde quer que ele esteja, ter mais acesso à informação, ter mais acesso aos serviços públicos, e por trás de tudo isso passa a energia. Então, é importante que a energia esteja permeando todo o processo de planejamento do Rio de Janeiro. A gente sabe que a economia do Estado e a economia da cidade é muito dependente do setor de petróleo e gás, que, como eu mostrei, vai continuar relevante, mas o município ele tem que abrir as portas para as novas tecnologias e as inovações. E para a eficiência energética, também porque ela é o combustível mais barato que tem, a eficiência energética. Era essa a minha mensagem. Obrigado e, mais uma vez, deixo à disposição a EPE. Vou deixar aqui mesmo, Tiago. Obrigado. Bom, vamos passar para a nossa última intervenção dessa manhã, já foi citada aqui várias vezes. Queria convidar, então, o Gerson Kelmo para se juntar a gente aqui na frente. Gerson também teria algumas páginas aqui para fazer uma apresentação, vou fazer bastante resumida, mas, basicamente, o Gerson foi presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, foi interventor da Empresa Energética do Mato Grosso, a Enersul, foi presidente do Grupo Light, como acabou de ser dito, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foi diretor-presidente da Agência Nacional de Água, e também já havia sido pesquisador do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica do CEPEL, diretor técnico da CELA no Rio de Janeiro e consultor do Banco Mundial e sócio da BR Investimentos. Hoje ele é membro do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema, o ONS,
do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e do Conselho de Administração do Conselho Superior de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e do Conselho Curador da Fundação Brasileira do Desenvolvimento Sustentável, FBDS, e da Academia Nacional de de Engenharia, a ANE. Gerson, então, obrigado pela tua presença e por fechar essa nossa mesa aqui nessa manhã. Muito obrigado pelo convite. Uma das vantagens de falar por último é poder comentar as apresentações dos que me antecederam. Eu começo parabenizando o Tiago, excelente apresentação, e destacando 2 dados que você mencionou pela importância deles. Primeiro, porque talvez alguém estivesse cochilando ou verificando aí o iPhone, essas coisas. Então, deixa eu sublinhar aqui 2 coisas que você disse. Primeiro, nós, no Brasil, nossa emissão per capita de gases de efeito estufa é 1/3, ou dito de outra maneira. Na Europa, é 3 vezes mais do que nós. E nos Estados Unidos, 7 vezes mais do que nós. Então, quer dizer, temos que nos esforçar para cada vez melhorar mais, mas não vamos perder de vista o que somos. Somos muito bons nesse quadro de emissão de gases de efeito estufa. A segunda, vamos dizer, informação que o Tiago nos traz é sobre a importância da hidroeletricidade. A importância da hidroeletricidade no país como um todo e para nós que vivemos nas cidades, porque é ela que nos garante a energia renovável e é ela que permite que as novas energias renováveis, tipo eólica, possam ser viáveis no Brasil. Nós tivemos uma explosão de energia eólica boa no Brasil, porque, quando não está ventando, abre-se a torneira das hidrelétricas. Quando está ventando, fecha-se. Então, nós temos uma bateria natural que é guardar água nos reservatórios. Por fim, ainda com o Tiago, aproveito o microfone e faço já uma pergunta. Ele mencionou que as novas tecnologias, às vezes, necessitam de um pouco de estímulo governamental. Foi assim com as eólicas. O Brasil, anos atrás, fez o PROINFA, um programa de incentivo à energia eólica, com preços altíssimos, pagava-se preços altíssimos pela energia de origem dos ventos, e hoje não precisa mais. Hoje é uma indústria que anda sozinha, não precisa de nenhum tipo de subsídio. A pergunta é, será que não seria o caso fazer algo análogo com a energia proveniente do lixo, que é um tema especificamente urbano? Você pode aproveitar, produzir energia elétrica do lixo de 2 maneiras. Ou usando o metano que sai dos aterros, ou com mass burning, queimando o lixo e produzindo energia elétrica. Né? 800 toneladas de lixo dá uns 500 megawatts médios de energia elétrica. Então, fico aqui com uma pergunta para o Tiago, para o debate, se não é o caso de nós usarmos também. Também comentando aqui os que me antecederam, o Emílio mencionou que, começou dizendo que Paulinho da Viola disse que para olhar para frente, você tem que olhar para trás. E depois, seus professores Vitor e Vera mostraram qual é o problema urbano que nós temos. Um problema complexíssimo, no Rio de Janeiro, em geral. Mas esse problema urbano, olhando para trás, veja, eu nasci 70 anos atrás, e quando eu nasci, tinha menos de 20 milhões de brasileiros morando nas cidades. Hoje são mais de 160 milhões, para arredondar os números. Então, é natural que nós tenhamos cidades tão desestruturadas, tão caóticas como nós temos, em geral, e que pessoas da minha geração se sintam saudosistas de uma época em que andava-se de bonde e que via-se, enfim, a vida era muito mais harmônica, menos conflituosa, as pessoas viviam de uma forma mais, talvez, tranquila. Bom, olhando para frente, e eu vou falar, então, mais especificamente no tema saneamento. Quer dizer, nós estamos aqui falando sobre visão para 2030, 2050, mas temos problemas ainda não resolvidos medievais. Nós temos crianças que pisam no esgoto. Então, quer dizer, teve um sábio chinês que disse que, depois Mao Tse-tung repetia, que uma longa caminhada começa com os primeiros passos. O primeiro passo, se você olhar para 2030, 2050, é olhar os problemas que nós temos hoje. Se nós olharmos, primeiro, talvez, então, invertendo um pouco, olhando para frente, 2030, 2050, é possível, bem possível, que haja um breakthrough tecnológico. Nós não tivemos em saneamento, até hoje, um breakthrough tecnológico, como tivemos, por exemplo, em telecom. Né?
Quem mais velho lembra do telefone, como era difícil, era o patrimônio, você já declarava na imposto de renda, essas coisas. Hoje, todo mundo tem um celular. Isso foi um breakthrough tecnológico. No saneamento, nós estamos com a mesma tecnologia do século XIX, não do XX, século XIX. Quer dizer, em essência, e perdoem as imagens catológicas, mas essencialmente é o seguinte: você pega uma pequena quantidade de poluição que o ser humano produz, né, dejetos, e para transportar fezes, você usa uma quantidade enorme de água para transportar. Você dilui aquilo em uma grande quantidade de água, aí vai levando aquilo por tubulações enterradas, por gravidade, bombeando. 5 minutos, então não vou conseguir fazer nada. Enfim, ok. Então, essa tecnologia do século XIX é ainda adotada até hoje. Há tentativas no mundo de mudar isso. Por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates tem um prêmio para quem inventar a latrina, que seria algo equivalente à célula fotovoltaica. Isto é, alguma coisa que dispense o transporte dos dejetos, que faça o tratamento local. Não teve esse breakthrough ainda. Eu fui presidente da Sabesp, estava ansioso para utilizar esse tipo de coisa, mas não tem ainda numa escala que possa ser usada. Mas eu acho que virá. E quando virar, lá para 2030, 2050, o mundo vai ser diferente. Enquanto esse mundo não chega, dizia eu, a longa caminhada começa com o primeiro passo, e nós temos ainda que resolver os problemas do século, quer dizer, medievais, as crianças pisando no esgoto. Bom, o que fazer? Aí tem 5 minutos, é tempo muito curto, tentarei ser telegráfico com algumas mensagens. Primeiro, é preciso que as empresas de saneamento sejam muito mais eficientes do que são hoje. E não há capital privado, capital público, os recursos fiscais não serão capazes de enfrentar esse desafio. Nós precisamos de iniciativa privada. Eu dirigi uma empresa pública, mas sempre fui favorável que haja associação com empresas privadas, porque o desafio de capital e de governança é muito grande. Esse negócio de ficar retranca, que tudo só pode ser feito com empresas públicas, é um equívoco. Nós temos que alargar oportunidades para que a iniciativa privada venha. E, para isso, é preciso melhorar o marco regulatório, precisa fazer muito melhor. Como é que o poder público pode funcionar? Como é que ele deve funcionar? Não deve pagar por obras. Eu estou vendo ali o Carlos Dias, desde que eu lidava com o Carlos Dias, há uns 30 anos atrás, já falava isso. Não pague por obras, o setor público, dinheiro público. Pague pelo resultado. Quando eu era presidente da ANA, eu criei um programa piloto, que é piloto até hoje, lamentavelmente, devia ter sido estendido, que paga pelo metro cúbico de esgoto tratado. Não interessa qual é a tecnologia que se use, quantos funcionários tem, interessa o resultado final. Porque, enquanto nós continuarmos usando dinheiro público para fazer obra pela obra, essa, depois de inaugurada, não funciona. Do ponto de vista econômico, uma empresa de saneamento não tem incentivo nenhum a prestar um bom serviço de coleta e tratamento de esgoto, porque isso é custo. Tem que ter um maior controle da sociedade. E compreensão, controle de resultados. E compreensão que o que nós pagamos hoje pelo serviço de saneamento é muito pouco. Muito pouco comparado com o que se cobra no mundo inteiro. E por que é assim? No mundo inteiro desenvolvido. Por que é assim? Porque aqui se paga pela infraestrutura que foi construída, e não pela infraestrutura, estações de tratamento de esgoto, trocos coletores, etc., que deveria ter sido construída. Nós não pagamos pelo serviço inglês e temos não pagamos por algo padrão inglês ou suíço e temos uma prestação Bangladesh. Não é isso. Nós pagamos pelo serviço que temos. E o serviço que temos é ruim. E, para melhorar o serviço, nós, da classe média, classe alta, temos que ter consciência que temos que pagar mais e que tem que aumentar o subsídio para estritamente a população desassistida, só. E tem que aumentar a participação privada. E as empresas de saneamento têm que ter lucro, porque é do lucro que elas utilizam, vem do lucro o dinheiro para fazer investimentos. Toda hora eu vejo, sabe, a Sabesp é uma das empresas mais bem-sucedidas públicas. Quando eu tinha lucro, tinha todo ano, eu era presidente, eu tinha que, na hora que dava assim, Sabesp teve um lucro de 3 bilhões de reais. Aí, poxa, os acionistas ficavam felizes. Mas os jornais
batiam, como se ter lucro fosse um pecado. Não é do lucro que você tem o recurso para fazer investimentos. Agora, o que a sociedade tem que exigir é que, enquanto não tiver atingido a universalização, o lucro seja reinvestido. E é no interesse do acionista fazer isso. Então, nós temos que um pouco mudar nossas cabeças. Quer dizer, resumo, porque ela já falou 5 minutos, é mais tempo. Então, eu já devo ter terminado meu tempo. Não terminei? Não. Deixa eu, então, usar os minutos final para falar, enfim, o assunto é meio aleatório, para falar uma coisa que me preocupa há muito tempo. Olhando 2030, 2050, a segurança hídrica do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, da região metropolitana, depende do bom funcionamento da transposição do Rio Paraíba do Sul para a região metropolitana. Isso, quem não sabe, imagino que nesse auditório, talvez todos saibam, mas, de todo modo, existe no Rio Paraíba do Sul, que vem lá de São Paulo, existe em um lugar chamado Santa Cecília, uma usina elevatória, bombeamento, que eleva cerca de 30 metros a água, e depois ela cai na vertente de Sepetiba, formando o Rio Guandu. O Rio Guandu é um rio praticamente artificial, é a água do Paraíba do Sul. E, nesse processo, isso foi feito pela Light nos anos 50 para produzir energia elétrica. Depois disso, a SEDAI, a jusante das usinas da Light, ela fez a sua estação de tratamento de água. Ok, a estação do Guandu, que é a maior do mundo. Esse sistema todo não tem redundância. Quer dizer, se esse trajeto da água tiver algum problema de manutenção, nós estamos ferrados. Eu já escrevi artigo no Globo sobre isso, já alertei. Quando eu era presidente da Light, eu entrei em negociação com o governo do Rio de Janeiro para ver se a gente dá uma solução de ter um caminho alternativo, porque, sob o ponto de vista de produção de energia elétrica, é irrelevante, porque hoje o Rio de Janeiro não recebe só a energia das usinas da Light, é claro. Mas, sob o ponto de vista de abastecimento de água, é um problema significativo. E, para planejamento e sustentabilidade, esse é um tema fundamental. Por último, já que ela não se caçou, estou vendo aqui o Firmino, quero falar de uma coisa. Nós, historicamente, aqui nos engenheiros hidráulicos, que eu sou engenheiro hidráulico, nós temos buscado uma utopia, que é reproduzir no Brasil o sucesso do modelo americano de saneamento, que é separador absoluto, sempre, em qualquer circunstância. Ou seja, as águas de chuva estão sempre separadas das águas sanitárias, enfim, do esgoto, em todas as circunstâncias. É claro que isso é altamente desejável, é bom, quando implementável, é isso que deve se fazer, mas não é implementável em todas as circunstâncias. E nós permanecemos nessa teimosia, faz com que, entre o ótimo e o bom, a gente escolha o péssimo. O péssimo é, bom, já que eu não consigo fazer o sistema separador absoluto, não faço nada, deixa tudo rolando. Então, porque, essencialmente, bom, aí eu falo mais duas coisas, até ela me bater aqui. Agora esse é errado. Levar água para favelas, assim, na beira de rios, não é difícil. Lá em São Paulo, nós fizemos uma experiência muito bem sucedida, chamada Água é Legal. A Água é Legal, o que é? É contratar uma empresa de engenharia para me entregar o sistema funcionando na favela, quer dizer, com os hidrômetros instalados e sem projeto. Não tem projeto nenhum, porque não tem como ter projeto, porque, na medida que você vai fazendo projeto, a configuração muda e não é possível. O sujeito vai com um GPS e vai fazendo o as-build. No final, está tudo funcionando. Eu vou estender mais 3 minutos, tá? Eu fui com o governador Alckmin numa dessas inaugurações, e aí uma senhora nos chamou para tomar café e disse: olha, eu estou muito satisfeito, porque eu antes pagava R$50 para ter água, sem hidrômetro, sem medir, daquela macarronada de tubos espalhadas pelas favelas, pelas vielas, que a gente tem, jorrando água para tudo quanto é lado. Para a Sabesp, e será igual para a SEDAI, era mais barato nós, vamos dizer, deixarmos aquela água com tarifa social, o sujeito ia pagar R$15 por mês só, com conta de água, para poder ir na Casa Bahia, etc., etc. E ela disse, eu pagava antes 50. Pagava antes 50 para ter uma tubulação de PVC que vazava água, etc. Então, levar água não é tão complicado. O difícil é coletar esgoto, porque aí você precisa ir por gravidade.
né? E aí, em muitas circunstâncias, é preferível você usar uma solução de tratamento de tempo seco, isto é, fazer uma coleta misturada no fundo do vale, onde você consegue, e quando chover, você não consegue tratar tudo, como é em Boston, como é em Londres, como é em parte de Londres, como é em parte de Paris. Então, resumo, não vamos, entre o ótimo e o bom, escolher o péssimo, vamos ser um pouco mais sensatos nas nossas escolhas. Muito obrigado pela atenção. Você pode ficar, eu vou chamar os colegas de volta, então, para a mesa. A gente, de fato, como era previsto, a gente está com um tempo bastante avançado. O que eu combinei aqui com a organização do evento, a gente vai fazer uma rodadazinha, vamos abrir para 3 perguntas, para dar oportunidade da plateia comentar. Bom dia. Já boa tarde, né? Vitor, isso. Eu fiquei interessada quando você falou sobre o índice de caminhabilidade. Acho que é esse o termo, né? Você podia me dar assim, alguma referência? Eu queria ler um pouquinho mais sobre isso. Eu achei interessante quando você fala da questão dos espaços, dependendo do tamanho da quadra. Assim, para mim, eu sou professora, eu sou da Secretaria de Educação, meu nome é Cristiane. Então, eu sou assim, muito leiga, sou cidadã do Rio. E aí eu me interessei por essa questão, que realmente em determinados locais você se sente mais à vontade nessa questão do caminhar e eu me interessei. Você podia dar algumas referências para a gente olhar um pouquinho? Carlos Augusto, da Casa Civil. Na verdade, a pergunta é para o Tiago Barral. Qual seria a gente sente que a questão de avançar na implementação de eficiência energética nas edificações, na escala Brasil, é muito demorada, é muito custosa. Por exemplo, só para mencionar a questão dos códigos, da etiquetagem, eficiência energética, ainda não desceu ao nível do resistencial, ainda não se disseminou. É possível incorporar, digamos assim, uma ação de etiquetagem, encorajamento de etiquetagem, benchmarking de consumo energético, enfim, na estrutura, no estoque de edificações municipais, na escala municipal, dentro de código de obras ou código energético específico, na escala municipal, sem empatar com legislação nacional, federal e tal? Márcio Santa Rosa, Prefeitura do Rio. Gerson, uma pergunta rápida, 1 minuto. Governador Witzel te convida para dar um prognóstico para a SEDAI em 4 anos, com sua experiência de Sabesp, observando Águas de Niterói privada e outras companhias público-privadas. Como é que você resolveria, já que que a SEDAI hoje é a garantia da responsabilidade fiscal do Rio de Janeiro? Muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, eu acho que cabe dizer que esse índice de caminhabilidade ele foi desenvolvido num esforço conjunto entre a Prefeitura do Rio, especificamente o RPH, né, o ITDP e a UFRJ. Então, a gente desenvolveu esse trabalho em conjunto no momento em que a Prefeitura está desenvolvendo um programa que era o Centro para Todos. A Aline Xavier está até atrás de você sentada, ela esteve envolvida nesse processo com a gente. Há diversas referências relativas ao índice de caminhabilidade. Na verdade, até quando você comenta a palavra caminhabilidade, primeiramente a gente fez uma pesquisa sobre como era citado na literatura científica a tal da walkability. E porque a gente tinha diversos textos que escreviam andabilidade e outros escreviam caminhabilidade, mas a gente viu que na literatura científica, majoritariamente em português era caminhabilidade, então a gente resolveu utilizar. E a gente fez também uma revisão, um estado da arte do que se tinha sobre avaliação de espaços construídos, que está nesse material. Esse material está à disposição, pode ser baixado de graça, tanto no site do LabMob ProUrb, quanto no site do ITDP. Tá? Então, tem um volume chamado Ferramenta, onde você vai ter uma explicação aprofundada sobre esse índice que foi desenvolvido para ser aplicado especificamente em cidades brasileiras ou com estruturas similares às cidades brasileiras,
mas também uma revisão de outros índices ao redor do mundo que já foram desenvolvidos. Então, a gente também não criou não inventamos a roda. Na verdade, a gente trabalhou com um material já desenvolvido e adaptamos para a realidade brasileira. Ok? Passo para o Tiago, então. Ok. Carlos, com relação à sua pergunta, a resposta é sim, é possível desenvolver muita coisa no nível municipal, dado o que já existe hoje de regulamentação do nível federal. Eu queria começar com um exemplo que é acho que muito interessante. Se você for a Paris e quiser alugar um apartamento, você vai na vitrine da imobiliária, você vai ver que todos os anúncios têm uma etiqueta com a classificação. E com aquilo ali, você faz uma continha, são 3, 4 pessoas na casa, você faz a continha de quanto a mais ou a menos você vai gastar de gás e de energia elétrica em razão daquela diferença da etiqueta. Isso confere ao usuário o poder de escolher aquele... Eu pago um aluguel mais caro, mas eu tenho um retorno depois disso ou não. E hoje o consumidor não dispõe desse instrumento. Então, é preciso trabalhar para isso. O instrumento, quer dizer, o instrumento ele existe, só não é implementado. Porque tem uma série de razões, eu acho que não tem tempo para explorar, mas é fundamental avançar na compulsoriedade da etiquetagem de edificações, gradualmente. Claro que não é de um dia para o outro, porque tem uma série de profissionais que têm que estar envolvidos, isso não aparece de um dia para o outro, é um processo. Então, tem que começar compulsório a partir de grandes edificações, e aí você vai progressivamente avançando nesse sentido. E só para dar um exemplo, e no nível federal, as edificações que passam por retrofit ou novas, já obrigatoriamente têm que passar pela etiquetagem, né? E tem que ser etiqueta A. Então, já existe um exemplo, agora, o que está sendo feito, né, nesse último ano, já uma pressão para um monitoramento efetivamente, se os órgãos estão cumprindo isso. No nível municipal, eu acredito que é possível avançar, só dando alguns exemplos, mas tem outras possibilidades. O próprio Código de Obras também, eu acho que é um instrumento importante. Tá ok. Deixa eu passar para o Gerson. Bem, eu seria presunçoso de dar palpite sobre o que fazer com a SEDAI, dado que eu não conheço suficientemente a SEDAI. Mas eu posso responder a pergunta fazendo um pequeno histórico, muito rápido, sobre como aconteceu na Sabesp. A Sabesp é uma empresa típica, eu não estou dizendo que é o caso da SEDAI, mas é típica das estatais de saneamento do país. Ela era, na década de 90. Isto é, uma empresa que precisava do Tesouro, precisava de recursos do governo para funcionar. Não é o caso também da SEDAI, mas Sabesp nos anos 90. O Mário Covas, governador, chegou para os técnicos da Sabesp e disse, olha, dessa maneira eu não quero saber de vocês, eu vou privatizar isso, vou vender essa empresa. Ou vocês dão um jeito em um ano, ou eu vendo essa empresa. O que aconteceu foi que a Sabesp mudou completamente a sua governança. Ela tem hoje, enfim, tem uma governança muito próxima do que seria uma empresa privada, ela todo ano dá lucro e ela tem uma meritocracia implantada. Poderia ser muito melhor se ela tivesse um contrato de gestão que ela não tem, mas ela já atingiu uma situação próxima do que seria uma empresa com maior produtividade. Acho que o caminho seria esse, e também, pegando o histórico da Sabesp, ela não hesitou de fazer parceria com a iniciativa privada sempre que ela tinha uma necessidade para atender a população e ela não tinha recurso para isso. O exemplo concreto é o seguinte, a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo, onde vivem 21 milhões de habitantes, dependia de uma obra cara, que é uma interligação São Lourenço, região metropolitana. Essa obra, 3 bilhões de reais. A Sabesp não tinha 3 bilhões de reais para isso apenas, tinha muitas outras coisas para fazer. Então, o que fez? Buscou parceria com a iniciativa privada. Eu acho que essa tem que ser a postura do administrador de uma empresa estatal. Se ele não tiver condições de atender a população, saia na frente, deixa que alguém atenda, naturalmente, com uma governança bem feita. Maravilha. Então, deixa eu passar para a Vera aqui os comentários finais dela também. Obrigada a todos, obrigada também ao Rodrigo.
brilhantemente conduziu, e o colega também que controlou a gente, né? Enfim, colocar a gente à disposição, né? A gente faz pesquisa básica, né? A nossa pesquisa lá do laboratório, ela é para outras pessoas trabalharem em cima dos nossos dados, né? E produzirem suas próprias conclusões, enfim. Então, a gente oferece sempre a nossa trabalho, a gente vai publicar esse trabalho, vai colocar um livro digital, gratuito, online, para que todo mundo possa acessar todo o mapeamento feito no Rio de Janeiro sobre esses dois aspectos. E colocar também essa reflexão, né? Quer dizer, se nós já temos uma cidade que já tem um espaço a ser já infraestruturado, servido por transporte, né? Já com um parcelamento e uma urbanização prévia, vamos consolidar esse tecido, né? Usar a infraestrutura, principalmente, eu cito sempre a P3, né? A gente fez um levantamento que o maior investimento feito no Rio na época do Parque Federal, até por conta das Olimpíadas, foi a Supervia, foi o ramal central Japeri. Não foi nem os BRTs, nem os VLTs, né? Foi em função daquele ramal. Foi o maior investimento feito no Brasil naquele momento. E a gente está tirando muito pouco, apropriando muito pouco desse investimento. Então, como é que a gente recupera esse investimento e consolida, entretanto, equilibrando as questões de oferta de sistemas, até melhorando a caminhabilidade, mas também proporcionando a possibilidade das pessoas usarem essa cidade. A gente está falando sobre a gente está trabalhando em escolas, em zonas de risco. A gente está trabalhando com crianças que estão estudando em áreas de extrema violência. Como é que essas crianças vão lidar com essa cidade do futuro, né? Então, um pouco essa reflexão aí para a gente pensar um pouquinho de crescer, sim, para quem, como, quando, né? E tratar essas crianças que vão estar aí na frente, né? Conduzindo, né, nossos caminhos aí para os próximos 20, 30 anos. Obrigada. Obrigado, Vera. Bom, e assim como abrimos, vamos encerrar com o Emílio. Obrigado, Rodrigo. Acho que o que a mesa deixou muito claro é a interface, né, entre as várias dimensões, né, e, inclusive, os próprios ODS são 17, mas o plano, o desenvolvimento, na verdade, tem sempre essa convergência de objetivos. O que se refere à dimensão de mudanças do clima, que eu tratei hoje, certamente, se a gente não se adaptar à mudança do clima, fica com muito mais dificuldade, às vezes até inviabiliza, né, a consecução dos vários outros objetivos. Esse documento que eu mencionei rapidamente hoje aqui, Estratégia de Adaptação para a Cidade, agora nós estamos finalizando um documento semelhante para o Estado do Rio. E assim como foi mencionada a Câmara Metropolitana e a importância, né, da interface da dimensão municipal com a região metropolitana, né, eu creio que também seria muito importante essa integração com as outras dimensões, com as outras esferas no planejamento governamental. E, com relação ao lado da mitigação, é certo, né, o Tiago, por exemplo, mencionou, como eu tinha anunciado, que energia é o mais importante, mas é bom lembrar que, no Brasil, a gente emite muito pouco com relação à energia, mas com a nossa pecuária e com o nosso desmatamento, né, não nas cidades, obviamente, né, a gente chega a ser um dos maiores emissores mundiais. E, de qualquer forma, a abordagem da questão da mudança do clima mudou muito, né, do protocolo de Quioto para o Acordo de Paris. Antes, o protocolo de Quioto previa sanções para os países desenvolvidos apenas que não cumprissem limites. Hoje, nós estamos num modo de objetivos voluntários. Então, mais do que nunca, se torna uma oportunidade aproveitar, né, as chances que o tema oferece, inclusive para as cidades. Mesmo na época do protocolo de Quioto, é bom lembrar que, com o mecanismo de desenvolvimento limpo, os créditos de carbono, por exemplo, os projetos de aterros sanitários e energéticos de resíduos sólidos urbanos tiveram um grande impulso no mundo todo, inclusive no Brasil, né, graças aos créditos de carbono, que entraram na equação financeira, viabilizando investimentos que nós estávamos há décadas, né, sem condições de fazer.
E, da mesma forma, agora, o Acordo de Paris prevê o sucessor do MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. E já há outros mecanismos, por exemplo, o Global Climate Fund, tem 2 agentes credenciados aqui no Brasil, a Caixa Econômica Federal e agora também o BNDES. A Caixa vai lançar, já está praticamente pronto, uma linha de financiamento, né, com garantias públicas, reduzindo muito os encargos e o spread dos financiamentos e deixando as condições financeiras para investimento em eficiência energética em condições muito mais baratas. Inclusive, o que se comentou há pouco na pergunta, né, em edificações, tem um potencial grande para um grande número de projetos, ajudando, né, a etiquetagem, que tem os seus problemas, né? Temos, obviamente, que redinamizar também o Procel e não só avançar, eu diria, complementando o que o Tiago falou muito bem, né, de a aplicação, a expansão da etiquetagem ao parque maior de edificações, mas também que evitar acontecer com as edificações o que, infelizmente, aconteceu com os eletrodomésticos, que as categorias A, B, C e D são desempenhos fixados há anos e não estão evoluindo. E isso torna perfeitamente inócuo hoje, ou seja, tem que ser atualizados e revisados e tornar cada vez mais rigorosos padrões de desempenho para que esse mecanismo realmente estimule o empresário a trabalhar no sentido de uma maior eficiência. Obrigado. Obrigado. Eu queria, então, agradecer mais uma vez o Gerson, o Emílio, o Tiago, o Vitor e a Vera por essa manhã. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui também com a gente, a Prefeitura do Rio, o Escritório de Planejamento aqui, na pessoa do Daniel, que, né, é o arquiteto de todo esse processo, com todos os colegas da Prefeitura. Agora sim, vocês ensaiaram aí, vocês podem bater as palmas de vocês. E eu devolvo aqui devolvo para vocês a presença.